Olá, galera, tudo bem? Vamos hoje aqui, então, corrigir a nossa lista 4 de atividades, certo? Nosso tema, globalização e mundialização. São dois temas que são sinônimos entre eles, tá certo? Ambos estão falando sobre o processo de interligação entre as várias partes do globo. A globalização, ela leva mais em consideração os aspectos econômicos e políticos dessa internacionalização. A globalização é um grande marco do sistema capitalista, certo? Ela é vamos dizer assim, uma extensão desse sistema capitalista se expandindo através dos meios das tecnologias, das inovações tecnológicas, dos meios de comunicação, das grandes multinacionais. E a mundialização, quando falamos em mundialização, estamos tratando também do conceito em que há uma integração entre as culturas, entre os costumes, entre os hábitos das populações desse mundo, né? Como no filmezinho da Aldeia Global que eu falei para vocês assistirem. Que esse filmezinho, ele mostra essa interligação, essa mundialização, né? A aproximação, não apenas a aproximação, mas a mescla desses costumes, né? Dessas tradições que acabam se envolvendo e se mesclando e transformando em novas culturas, tá bom? Então, a mundialização, ela leva mais em consideração essas questões também, certo? Vamos lá. As habilidades essenciais que compreende essa etapa de ensino nossa. Compreender o processo de regionalização mundial, globalização e mundialização. Galera, mundialização. Essa questão aqui, deixa eu só pegar o marca-texto aqui. Regionalização mundial. Isso é muito importante que vocês compreendam. O que é a regionalização? É dividir um território, certo? Eu quero dividir esse território de acordo com características específicas, delimitadas, pré-estabelecidas. Quando nós delimitamos um território, nós dividimos ele numa região, é porque tem características específicas. E o mundo vamos dizer assim, uma porção gigantesca de terra. E essa porção gigantesca de terra, de uma forma muito simplista para vocês entenderem, ela também é dividida, ela também é regionalizada. E nós conhecemos a regionalização mais comum que nós conhecemos é a regionalização por continentes. Continente americano, continente europeu, asiático, não é? Africano, a Oceania, o subcontinente que nós temos ali do Oriente Médio. Mas nós temos outros tipos de regionalizar o mundo. Durante um período pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido como Guerra Fria, que foi uma guerra entre dois sistemas econômicos, que era o capitalismo e o socialismo. Durante esse período, o mundo ficou dividido, né? Tinha uma divisão no mundo, não uma divisão física, mas uma divisão espacial, que dividia o mundo entre capitalistas e socialistas. Com o fim do sistema socialista na década de 80, com a queda do Muro de Berlim, nós temos então uma difusão do sistema capitalista. Então, esse mundo já não é mais dividido nessa ordem bipolar que a gente fala, mas esse mundo agora ele é dividido em multipolar, tá? A partir do momento em que o capitalismo ele chega a todas as regiões, ele se expande, ele cresce de uma forma a alcançar todas as regiões. E isso traz a grande característica da globalização, que é essa interligação que nós temos aqui na imagem, interligação dos meios de comunicação, dos meios de transporte, né, das informações culturais, dos negócios, certo? Então, a globalização, ela é marcada principalmente por essa questão aqui, tá? A partir da década de 80, com o fim da Guerra Fria, expansão do sistema capitalista pelo mundo, o desenvolvimento das tecnologias, com a revolução técnico-científica e informacional, aí nós temos uma expansão muito grande da globalização. Consequentemente, também da mundialização. Vale ressaltar, galerinha, que os americanos gostam muito de falar sobre o termo globalização, enquanto que os europeus preferem usar a mundialização.
Essa mundialização, ela vai muito além dos aspectos econômicos, ela também vai para os aspectos culturais, como a gente já falou, certo? Então, vamos embora para as nossas atividades. O que é importante aqui é que vocês compreendam e entendam esses conceitos geográficos. Vamos lá para a nossa charge aqui. Observe a charge a seguir. Enquanto isso, na Escola Planalto, não é? Enquanto isso, na Escola Planalto, nós temos aqui a professora, lindíssima, né? Na estica. Olha só. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Olha só, ela está apontando para essa parte superior da bola aqui, do globo. E parece que essa parte superior, ela está inflada, enquanto que a parte inferior, ela está murcha, né? Essa parte inferior aqui, essa imagem, ela nos mostra a divisão do mundo. Deixa eu pegar uma outra corzinha para a gente aqui. A divisão do mundo entre países do norte e países do sul, certo? Essa divisão que veio ser propagada, né, essa nova divisão regional, a partir do fim da Guerra Fria. E nós temos aqui os países do norte, que têm o desenvolvimento, que têm a tecnologia, e os países do sul, que são subdesenvolvidos e que são dependentes desse país do norte. Então, a parte de cima superior nós temos bonança, nós temos fartura, enquanto na parte inferior nós temos essa imagem aqui de menor, de inferior à parte superior, tá? Isso também pode retratar um outro ponto que a gente tem aqui na nossa questão. Olha só. A ilustração de Milor Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência. Ela faz referência, galera, à divisão internacional do trabalho, tá? Em que os países do sul são subdesenvolvidos e são dependentes do país do norte, tá? Essa charge aqui faz referência a essa dependência. Por que eu não falei as outras questões? É porque realmente elas não compreendem nenhum sentido, tá? Então, a gente já foi direto para a nossa resposta, que é a letra D, tá? Divisão Internacional do Trabalho. O que é isso, professora? Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho é uma forma como se, por exemplo, o Brasil, por muitos anos, e ainda é assim, infelizmente, ele é um exportador de matéria-prima, de produto bruto, da laranja. Enquanto que a Europa compra essa laranja e faz o suco e vende para nós. Então, é como se eu dividisse as tarefas para cada país, para cada continente, para cada lugar do globo. Cada um tem uma tarefa. Um leva a matéria-prima, o outro processa, o outro vai vender. Então, a divisão internacional do trabalho é isso. De uma forma muito simplista, é a gente dividir esse trabalho, cada país tem a sua tarefa, tem o seu a fazer. Tá bom? Segunda, a globalização constitui o estágio máximo de internacionalização. É a amplificação em sistema mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente que em graus diferentes. Então, a globalização é essa internacionalização, é essa ligação entre todas as partes do mundo, certo? Entre todos os lugares, entre os indivíduos. Porém, isso acontece em graus diferentes. Os graus diferentes citados no texto referem-se ao quê? Né? Referem-se, galera, à forma desigual de difusão e alcance do processo de globalização econômica. Esse processo de globalização, ele não acontece no mundo todo de forma igual. É um processo desigual. A gente viu lá na charge, ela é representada em que os países do norte, que têm o desenvolvimento, que se desenvolveram tecnologicamente primeiro, eles estão à frente dos países do sul, que se desenvolveram mais tardiamente nas suas indústrias, nas suas tecnologias, nas ciências, tá? Então, essa grande diferença está retratada nessa desigualdade de difusão, tá? De expansão desse sistema, dessa globalização pelo mundo, através da economia e política. 3. Assinale um dos eventos abaixo e enumere
o que não possui relação diretamente com o processo de globalização, tá? Então, a gente vai olhar aqui qual desses excertos aqui abaixo que não tem a ver com a globalização. Ó, o aumento dos comércios e mercados locais em oposições às corporações internacionais. Presta atenção, o que é a globalização? É uma expansão da interligação, um grande crescimento das empresas multinacionais e internacionais, de um comércio internacional. E aqui está falando aumento dos comércios locais, em oposição. Não aconteceu oposição, pelo contrário, há essa ligação entre o comércio local e o comércio internacional, tá? Então, aqui a gente já matou, já está aqui a nossa alternativa. Explique o processo de globalização. Então, vamos explicar aqui o que é esse processo de globalização. Não existe um total consenso sobre esse processo de globalização, tá? Muitos dizem que a globalização se iniciou com as grandes navegações, a partir do momento em que os europeus se alçam ao mar, vão conhecer novos territórios, vão interligar esses territórios através da navegação, isso já é um processo de globalização, porque essa interligação, não é? Mas muitos historiadores marcam o início da globalização a partir da década de 80, com o fim da Guerra Fria, tá? A queda do Muro de Berlim e o fim do mundo socialista, tá? E a partir daí tem a expansão do sistema capitalista, então aí sim começa a globalização, ou seja, esse processo de mundialização, de globalização, de conectividade entre todas as partes do globo. No entanto, são muitos autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítima, como eu falei, no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. Portanto, a título de síntese, tá, podemos considerar que a globalização iniciou há cerca de 5 séculos, aproximadamente, e consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, ou seja, a partir da metade do século XX em diante. Tá bom? Pode copiar aí, ó. Bonitinho, tudinho. Tá bom? O atual estágio avançado da globalização faz o mundo ser visto hoje como uma aldeia. Lembra do vídeo que eu falei para vocês? Aldeia Global? Um videozinho, uma animação muito legal, compensa assistir. Veja lá, tá, galerinha? E nesse vídeo, na Aldeia Global, uma aldeia, é como se o mundo se resumisse numa aldeia, ele fosse resumido ali, e existe nessa aldeia indivíduos de todas as nacionalidades, e todos os indivíduos convivem, inclusive as diferenças, né, sociais, as diferenças de acesso à escolaridade, a ida à escola, a saneamento, a alimentação, tudo é muito, muito destacado nesse vídeo, tá? Então, o atual estágio de globalização faz com que o mundo pareça uma grande aldeia, uma grande tribo em que todos os povos estão convivendo e se interligando. Aí ele pergunta para nós, por que isso ocorre, né? Olha só o que eu trouxe. O avanço realizado no sistema de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que acontece de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global, tá? Então, essa globalização foi graças ao integração. O termo aldeia faz referência a algo pequeno. Quando a gente fala em aldeia, a gente lembra da tribo, do índio, né? Que é algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas. E é como se hoje tudo estivesse próximo, muito interligado, não existe distâncias, né, para se comunicar hoje. O que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico-científico, técnico-informacional, tornou o planeta metaforicamente menor. É como se nós tivéssemos um funilzinho aqui, ó.
E as distâncias antigamente eram longas, e essas distâncias foram diminuindo, né? À medida que o desenvolvimento técnico, né, o científico e o informacional foram crescendo, essas distâncias foram diminuindo e o mundo foi tornando como uma pequena aldeia. É muito interessante esse tema. Explique um aspecto positivo e um negativo da globalização. Galera, poderia falar de uma forma bem simplista, algo muito atual nos nossos dias. A questão da pandemia. Um aspecto negativo que a gente pode ver da globalização e um positivo dentro da pandemia. O negativo é a propagação tão rápida quanto com o que esse vírus alcançou, né? Essa propagação permitiu-se graças ao quê? A circulação das pessoas. Um aspecto positivo que a gente pode tirar de tudo isso é a ligação das informações para tratamento dessa doença, não é? A conectividade das informações entre os países, o Brasil em comunicação com a Índia, com a China, fabricando uma vacina. Então, existe essa comunicação, esse é um aspecto positivo, tá? De uma forma muito simplista, eu posso trazer essa resposta para vocês. Mas a gente tem a resposta também do nosso conteúdo, que está aqui. Acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual formação de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia, em que os principais centros de poder exercem o controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando assim suas matrizes tradicionais. Então, um grande aspecto negativo que a gente tem aqui é as desigualdades sociais, né, que a globalização, infelizmente, acaba colocando uma grande parcela da população mundial. Aspectos positivos, tá aqui, ó, os positivos. Né? É comum citar os avanços proporcionados à evolução dos meios tecnológicos, como a maior difusão de conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura para a doença grave é uma descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida para as diferentes partes do planeta. Outro ponto considerado vantajoso da globalização é a maior difusão comercial e de investimentos entre as diversas partes do globo. Beleza? Então, ficamos aqui. Chegamos ao final de mais uma lista de atividades, correção. Deus abençoe vocês. Não esquece, se cuida, fica em casa. Se sair, usa máscara, tá bom? Deixa lá o seu nome nos comentários do vídeo com a série. Tchau, tchau. Beijo.